Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre a importância do Cruzeiro para se manter na Série A para o próximo ano, tanto em relação a valores, números de premiação e tudo mais, e também pela sequência, né? Obviamente o Cruzeiro mantendo 2 anos seguidos numa Série A poderia ter muito mais, por exemplo, investimentos em contratações, tendo uma base mais sólida também, que é isso que eu espero, obviamente, caso o Cruzeiro permaneça na primeira divisão, e a chegada de um novo técnico, que deve ser o que vai acontecer. Depois até quero trazer um vídeo somente sobre isso, né? Sobre a possibilidade, por exemplo, do Autuori, se ele segue ou se ele sai mesmo para a chegada de algum outro técnico estrangeiro, que eu já trouxe vídeos similares aqui no canal, mas enfim, quero falar sobre isso e a expectativa do Cruzeiro, que só para você ter uma ideia, em relação à Série B com a Série A, o faturamento quase que dobrou, né, para esse ano, então aí já mostra a importância de se manter na primeira divisão. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto com a sua ajuda aqui para checar essa meta de 50 mil inscritos. Quando chegar nesse objetivo, vamos fazer um sorteio aqui, tá? De uma camisa, qualquer uma que você queira. Então vou dessa meta aqui agora com vocês, de 50 mil inscritos. Quem puder deixar seu like, se inscrever, com certeza me ajuda bastante. Então, só para você ter uma ideia, o próprio Gabriel Lima, que é o CEO, né, do Cruzeiro, e a própria SAF divulgou que a expectativa de faturamento do Cruzeiro na Série B seria algo na casa de 120 a 150 milhões de reais. O quadro até que foi bom, porque o resultado final de 2022 foi um faturamento de 150 milhões de reais, no caso um período de 11 meses de, no caso, operações. Então foi 150 milhões de reais de faturamento. O Cruzeiro, com esse número, chegou próximo de algumas equipes da Série A, como por exemplo o Cuiabá e o América Mineiro, né, que tiveram na Série A e teve uma receita parecida, próxima a isso. Então mostra que o Cruzeiro na Série B do ano passado teve uma receita bem interessante. E para 2023, de acordo com o próprio CEO do Cruzeiro, a meta era de ser algo na casa, né, de 250 milhões de reais em 2023, que sinceramente eu até esperava mais, mas é um valor ok, considerável. Se o Cruzeiro, por exemplo, fizesse uma campanha fora da curva, poderia com certeza bater esse valor de 250 milhões até chegar a 300 milhões de reais, isso sem considerar, por exemplo, uma venda de atleta ou algo nesse sentido. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tenho um recado para vocês do grupo VIP do Alex Dicas, que eu vou deixar aqui alguns palpites desses últimos jogos desse meio de semana, né, que teve várias partidas dos jogos da América do Sul, de eliminatórias para a Copa do Mundo, lá do futebol europeu, e no grupo VIP você tem acesso a vários palpites como esse, né, de várias equipes vencendo, por exemplo, suas partidas ali, uma sequência de 1, 2, 3, 4 vitórias consecutivas e tendo uma boa possibilidade de retorno. Por exemplo aqui, 14, 15, 20 reais, podendo voltar ali 100, 150, 80 reais, então sempre com valores baixos, com uma boa possibilidade de retorno. Se você quiser entrar hoje mesmo no grupo VIP, lá do Alex Dicas, o link vai estar aqui embaixo, então, no primeiro comentário fixado. Bom, então, o próprio Gabriel Lima também, ele completa dizendo que a expectativa de faturamento do Cruzeiro até 2030 seja algo na casa dos 1 bilhão de reais. Então, mostra aí um certo otimismo, né, do Cruzeiro, que obviamente isso se parte de um princípio que o Cruzeiro subiu, né, da Série B, de 2022 para 2023, e que não seria rebaixado, porque senão, com certeza esse valor aqui, de 1 bilhão de reais, seria bem diferente se o Cruzeiro estivesse numa Série B, né? Obviamente não daria para chegar a esses valores, e a expectativa então do Cruzeiro seria pelo menos a partir de 2027 ali, poder brigar por alguns títulos, né? Obviamente em poucos anos, por exemplo 2024, 2025, ir para competições internacionais, Libertadores, chegar longe numa Copa do Brasil, por exemplo, terminar ali pelo menos no G6, mas para brigar por título seria então a partir de 2027, 2028, cair então até 2030, teria essa expectativa de um faturamento de 1 bilhão de reais, que realmente é algo gigantesco, né? E enfim, de detalhe até mesmo um pouco mais sobre isso, de 2023 até 2030 em matéria para CNN. Onde ele completou dizendo o seguinte, hoje existe uma diferença enorme entre Flamengo, Corinthians e Palmeiras para outros times, e a Liga deveria vir para consertar, né, uma diferença tão grande nos valores de direitos de transmissão. A receita do Cruzeiro em 2026 deve ser de 250 milhões de reais e a expectativa, né, de ter um faturamento de até 1 bilhão de reais em 2030. Não tem milagre, você tem que ter bons profissionais envolvidos e uma capacidade de engajar sua torcida é super desafiador. Um dos pontos é ter uma liga em uma forma mais igualitária na distribuição dos direitos de TV, que representa uma parcela muito grande do faturamento dos clubes, disse então em entrevista essa matéria, né, na CNN, que eu concordo também. Só para você ter uma ideia, é uma diferença gigantesca, né, dos valores, igual o Flamengo, o Corinthians, principalmente recebendo próximo de 250 milhões, e o Cruzeiro ali, quando estava no caso na Série A, nos últimos anos, receberia 110, 106 milhões, quase 3 vezes menos, que é pelo menos isso
que os outros clubes recebem, fora que às vezes ainda tem um valor maior, tá? Às vezes igual o Grêmio, Cruzeiro, Internacional, o próprio Atlético Mineiro recebendo 5, 6 vezes menos, que é algo inacreditável, isso pelos direitos de transmissão, né? Fora, por exemplo, aí pode ser no mérito, né, de ficar a posição acima na tabela, mas não é isso, é justamente sobre essa divisão, né, no caso, dessas cotas de TV, onde, só para você ter uma ideia também, o ranking de televisão, pelo menos por ano para o Cruzeiro, garantiria aí 100 milhões de reais estando na Série A, tá? Não sei dizer ao certo se esse valor seria só da Globo ou se teria alguns outros acordos de publicidade, mas somente de primeira divisão seria esse valor. Comparado, por exemplo, com a Série B do ano passado, a grande diferença que o Cruzeiro teve foi em relação aos direitos de transmissão. Ano passado até teve mais vendas de jogadores, só para você ter uma ideia, mas essa questão de receita da TV não tem nem comparação, que foi fundamental, né, do Cruzeiro então sair dessa casa dos 150 milhões para os 250 milhões de reais. Então, se você tem os seus jogos transmitidos, por exemplo, em TV aberta, igual o time de 2022 que mais teve jogos exibidos em TV aberta foi o São Paulo com 15 partidas. Ele faturou extra por isso em mais de 25 milhões de reais somente por conta disso, né? Tem também outras questões de premiação na tabela do Campeonato Brasileiro. Igual o Cruzeiro se encaminha, espero eu, para pelo menos ficar aí no 16º, até o 13º lugar. Ficando nessa posição, já garantiria um extra de 15 a 16 milhões de reais, obviamente já no planejamento, né, do Gabriel Lima, enfim, do Pedro Martins, do Paulo André e do Ronaldo, do Cruzeiro permanecendo na Série A, ficando aí nessa posição e garantindo mais um valor. Aquela coisa, né, eu vejo que é fundamental o Cruzeiro seguir esses 2 anos seguidos de Série A, muito por conta das várias pendências que o Cruzeiro tem, né? Por exemplo, eu tô falando que aqui o principal fator que dá dinheiro para os clubes é a receita de transmissão. O Cruzeiro só voltou a ter direito de transmissão nessa atual temporada, tá? O Ronaldo assume a Série B, o Cruzeiro não ganhou nem um centavo, porque o Pedro Martins não, né? Aí não. O Wagner Pires, o Itair Machado, eles já haviam antecipado 4 anos de receita de transmissão do Cruzeiro. Então o Cruzeiro não teve receitas em 2020 e aí veio depois pandemia, tudo para dar errado mesmo. 2020, 2021 e 2022 e aí 2023 o Cruzeiro volta a receber, né? 2019 também já tinha antecipado, porque ainda foi em 2018. Então o Cruzeiro fica 2019, 20, 21, 22 sem as direitos de transmissão e voltou a ter em 2023, que faz muita diferença. O Cruzeiro também vale destacar nesse ano, antes de começar a temporada, obviamente as dívidas sempre preocupou, mas ainda não tinha chegado a um pedido de recuperação judicial, que quando isso acontece, os valores das dívidas, né, são diminuídos drasticamente. É ruim, né, para os jogadores, ele que às vezes não recebeu esse salário, por exemplo, tinha 600 mil a receber, agora vai receber 70, 80. Mas se não for assim, o Cruzeiro basicamente não queria pagar esses jogadores, ou empresários, ou empresas, enfim. É uma forma que encontra para pelo menos chegar a um acordo com cada uma das partes, mas ainda não está definido. Porém, tem uma expectativa de ter uma redução, né, nessa dívida do Cruzeiro, que vamos colocar aí nessa casa de 1 bilhão, 900 milhões de reais, algo próximo a isso, e com essa recuperação judicial e o Cruzeiro ser um clube empresa, obviamente facilita bastante para fazer esses pagamentos. Então, se nesse ano a receita é de 250 milhões de reais, com certeza, se o Cruzeiro se mantém para uma próxima temporada, podemos considerar ali talvez valores mais altos, 300, 320 milhões, que já faz total diferença. E fora, essa questão financeira é muito importante, mas fora o potencial de investimento no clube, né? O Cruzeiro esse ano investiu algo na casa de 35 milhões de reais em reforços, que, ok, era um valor que no início do ano, pelo que a diretoria falava, eu nem esperava que ele ia contratar ninguém, mas se você for analisar das SAFs no Brasil, o Cruzeiro é disparado que menos contratou. Todos os outros times contrataram próximo ali de 80, 70 milhões de reais, no mínimo, como foi no caso do Curitiba, que virou SAF só no meio do ano, e o Cruzeiro com esses 35 milhões. Porém, ficando 2 anos seguidos na Série A, já tendo uma base que ficou nesse ano, que é um time ok, eu diria que dos 11 titulares, pelo menos uns 4, 5 eu manteria aí titular também para o ano que vem. Aí, ano que vem, ali investe mais uns 70, 80 milhões de reais em reforços. Na minha opinião, o Cruzeiro passa a ser muito mais forte e quem sabe, né, poder disputar realmente ali uma vaga de cima da tabela, 10º lugar, 8º, 9º, enfim. Espero que isso aconteça, mas quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse assunto, né?